Falta uma semana para o exame da OAB e você não leu nada sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como saber por onde começar? Calma, eu vou te mostrar exatamente o que estudar em uma semana para gabaritar essas duas questões de ECA na prova da OAB. E eu te garanto, são apenas 6 dias de estudo com 1 hora por dia de leitura, com foco nos temas que realmente caem. Então, pega papel e caneta porque eu vou te dar um mapa completo do seu estudo de Estatuto da Criança e do Adolescente para a prova da OAB. Vamos lá? Dia 1. No primeiro dia você vai ler os artigos 4º, 19, 22, 23, 25 e aqui ó, adoção, 28 até o 52, o artigo 92 e o 101 com os seus parágrafos. Parece um monte de coisa, né? Mas calma, eu vou te mostrar onde você deve focar. O artigo 4º trata da absoluta prioridade da criança e do adolescente. Significa primazia no atendimento, preferência nas políticas públicas e na destinação de recursos do poder público. No artigo 19, grave 2 prazos que sempre caem. O acolhimento deve ser reavaliado a cada 3 meses e não pode ultrapassar 18 meses, salvo se não for possível devolver a criança ou adolescente para a sua família. Artigo 22. Os pais têm dever de assistência afetiva, não apenas material, sob pena de reparação do dano e ato ilícito. Artigo 23. A falta de recursos não justifica o poder familiar ser perdido. Artigo 25. Família extensa são os parentes próximos com os vínculos de afinidade e de afeto. Na adoção, foque nos artigos 39, 42, 46, 47 e 50. Decore 3 números. Diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotado. Estágio de convivência máximo de 90 dias, prorrogável por mais 90. E o processo não pode durar mais de 120 dias, prorrogável por igual período. Dia 2. No segundo dia, você vai ler os artigos 7º a 14, 15 ao 18b, 53 ao 59 e 70a, além dos artigos 129 e 130. Preste atenção para os destaques. Artigo 14, parágrafo 1º. A vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória. E atenção para o tema 1103 do STF. A obrigatoriedade da vacinação é constitucional. Os pais não podem se recusar por convicções filosóficas. Se eles se recusarem, medidas de proteção aos filhos e multa aos pais do artigo 249. É infração administrativa. Artigo 55 do ECA. Os pais têm obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino. Cuidado com o tema 822 do STF. O homeschooling, o ensino domiciliar, é proibido no Brasil. E o descumprimento acarreta infração administrativa do artigo 249 do ECA. Outro artigo importante, o 18A, que é proveniente da Lei da Palmada. Castigo físico, tratamento cruel, humilhação, ameaça, ridicularização, é papel do Conselho Tutelar aplicar medidas a quem realizar esses castigos físicos ou atos de ridicularização da criança e do adolescente. Artigo 129. Medidas aplicáveis aos pais. O Conselho Tutelar poderá aplicar determinadas medidas e eu chamo a atenção para o inciso 5. Obrigação de matricular os filhos na escola e acompanhar o seu desempenho. Dia número 3, vamos aí conversar sobre crimes e infrações administrativas. Portanto, leia todo o capítulo 7 do ECA, dos artigos 225 até 258C do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu vou destacar para vocês aquilo que mais cai. Primeiro, crimes de pornografia infantil, dos artigos 240 a 241-E. 240, produzir conteúdo de pornografia infanto-juvenil. 241, vender. 241-A, distribuir, mesmo que de forma gratuita. 241-B, possuir, armazenar no seu HD, nos seus conteúdos. 241-C e 241-D, simular uma cena
que não existe ou aliciar uma criança para essa prática. Além disso, artigos 232, causar vexame ou constrangimento, artigo 244b, a corrupção de menores, e não se esqueça da súmula 500, que diz que o crime de corrupção de menores é formal, ou seja, basta que eu tenha um crime praticado por um maior acompanhado de uma criança ou adolescente para que esse delito esteja consumado. Eu não preciso provar que o maior efetivamente corrompeu a criança ou adolescente, de modo que, se a criança ou adolescente tiver antecedentes infracionais, o crime de corrupção de menores continua configurado. Agora, nas infrações administrativas, foco em 3 delas. Primeira, artigo 245, não comunicar maus tratos contra criança ou adolescente. Atenção máxima para 249, descumprimento de deveres do poder familiar, como, por exemplo, não vacinar ou não matricular na escola. E terceira, artigo 247 do ECA, divulgar ato infracional ou identificar por nome, por foto, por vídeo o adolescente a quem se atribua esse ato infracional. A esmagadora maioria das infrações administrativas prevê multa de 3 a 20 salários mínimos e em dobro em caso de reincidência. Chegamos ao dia 4, que, para quem é tim penal como eu, vai achar uma delícia. Dia de nós estudarmos atos infracionais e medidas socioeducativas. Vamos ler os artigos 103 até artigo 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns destaques importantes para nós. Artigo 103 define o que é ato infracional, crime ou contravenção praticado por criança ou adolescente. Artigo 105, que deixa claro que criança pode cometer um ato infracional, mas não pode receber medidas socioeducativas, apenas as medidas de proteção do artigo 101, enquanto os adolescentes receberão medidas de proteção do artigo 101, mas também poderão receber medidas socioeducativas do artigo 112. Artigo 108 fala da internação provisória, prazo máximo e improrrogável de 45 dias. Artigo 112, as 6 medidas socioeducativas. Artigo 117, prestação de serviço à comunidade, prazo máximo de 6 meses, 8 horas semanais. Artigo 118, liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Artigos 121 e 122 são os mais cobrados. Internação, prazo máximo de 3 anos, reavaliação a cada 6 meses, liberação compulsória aos 21 anos e decore as 13 hipóteses de internação taxativas do artigo 122. Ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, reiteração em caso de infrações graves e descumprimento reiterado e injustificado de uma medida anteriormente imposta. Aqui é importante lembrar, a internação é excepcional, só vai ser imposta quando não houver uma outra medida socioeducativa mais recomendável. Artigo 127 trata de remissão. Não gera antecedentes infracionais e não poderá ser cumulada nem com internação e nem com semiliberdade. Dia 5, procedimentos do ECA e algumas súmulas do STJ que vira e mexe aparecem na sua prova. Leia os artigos 152 a 163 e também os artigos 171 a 190. Aproveite também para ler os artigos relacionados a recursos lá do 198 e 199 do ECA. Artigos 155 a 163, procedimento de destituição do poder familiar. Além disso, artigo 171 a 190, procedimento de apuração de ato infracional. Artigo 183, prazo máximo de 45 dias quando o adolescente estiver internado. Defesa prévia deve ser ofertada em 3 dias. Artigo 186, parágrafo 3º. E atenção máxima. Tema 1269 do STJ. O adolescente deve ser interrogado por último, sempre depois das testemunhas. Aplicação subsidiária do artigo 400 do Código de Processo Penal ao procedimento de apuração do ato infracional. Recursos: 10 dias corridos para apelação e para o agravo de instrumento, e a apelação não terá efeito suspensivo. Então, embora o ECA use o sistema recursal do CPC, que conta os prazos em dias úteis, aqui no ECA, sempre os prazos serão contados em dias
corridos. Agora algumas súmulas importantes. Súmula 342, a confissão não dispensa outras provas. Súmula 265, o adolescente deverá ser ouvido antes de o juiz decidir por regredir a medida socioeducativa e aplicar a internação-sanção. Súmula 492, o tráfico de drogas não gera uma internação automática. E súmula 383, a competência para ações que envolvem crianças e adolescentes é do foro do seu guardião. Chegamos então ao sexto dia em que vamos falar sobre conselho tutelar e trataremos de autorização de viagem. Leitura obrigatória, artigos 83 a 85 e artigos 131 a 140. Artigo 131 a 136 trata do Conselho Tutelar, órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, e o artigo 136 trata da competência do Conselho Tutelar para aplicar determinadas medidas de proteção que não retirarem crianças e adolescentes do lar. Para terminar, o último dia, viagem nacional e internacional. O artigo 83 trata da viagem nacional. Menor de 16 anos precisa de companhia dos pais ou autorização para sair para uma outra comarca. Não precisa, o menor de 16 anos, de autorização para uma comarca contígua na mesma região ou se estiver acompanhado dos avós, tios ou irmãos. Agora, artigo 84, viagem ao exterior. Qualquer idade, menos de 18 anos, somente pode viajar se estiver com ambos dos pais, ou com um dos pais com a firma reconhecida autorizando o outro a viajar com o filho. Se não tiver firma reconhecida, dá autorização do outro pai, só realmente decisão judicial. Pronto! Agora você tem o mapa completo para gabaritar Estatuto da Criança e do Adolescente para a OAB em 6 dias de estudo. Lembre-se, 1 hora por dia é suficiente nessa semana se você estudar com foco nesses artigos e nesses temas que eu te passei. No dia da prova, antes de marcar a resposta, sempre pergunte: qual é a alternativa que protege mais a criança e o adolescente? Em caso de dúvida, é essa a resposta certa. E se você seguir esse roteiro, as questões de ECA serão suas na prova da OAB. Deixo a vocês um forte abraço. Fiquem com Deus e ad sumus.